Pais, filhos do Papai do céu. Pais, filhos do Pai do céu. Provérbios 16:6 diz assim: os filhos dos filhos são como uma coroa para os idosos, e os pais o orgulho dos seus filhos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais o orgulho dos filhos. Paternidade é um assunto muito importante para a nossa geração. Talvez a ausência dela é o que tem causado os maiores danos no coração de jovens, adolescentes e alguns que até já são adultos, mas sofreram a ausência da paternidade. Esse cuidado, essa proteção, esse ambiente que só o pai proporciona é uma coisa assim fundamental na vida de qualquer ser humano. O pastor Carlito, essa semana, ministrando aos líderes no nosso TPL, e nós estávamos aqui reunidos ouvindo, ele disse assim que essa semana passada ele precisou, num dia, tomar uma decisão muito difícil. Morreu um membro na igreja, uma mulher, uma membra, que há anos estava na igreja. Antes dele chegar em São José, ela já estava lá, uma senhora com mais de 80 anos de idade, uma mulher importante para a história da igreja. E no mesmo dia do velório, tinha a viagem da sua filha. Ela estuda em Volta Redonda. No voltar das férias para casa, precisava montar a cama dela, aquela história toda. A Carol morou esse último ano da faculdade junto com um pastor, amigo nosso, que era de Volta Redonda. E esse pastor se mudou agora, então o pastor Carlito precisou alugar uma república para ela morar. Então ela está morando com mais 2 meninas. E um novo tempo para a Carol. E o pastor disse, no velório da tal irmã, eu poderia enviar um pastor para me representar como assim eu fiz. Mas para levar minha filha para a Volta Redonda, eu não tinha um outro pai para levá-la. Porque pastor substitui pastor, mas pai não é substituído por ninguém. Ele falou, o que fizeram no velório da irmã foi levando o meu nome e o nome da igreja, mas o que foi feito com a Carol, só eu poderia fazer. E ele contou que chegou lá, montou a cama dela e tal, e no final ela disse, pai, obrigado por ter escolhido esse momento e estar aqui comigo. Foi fundamental a sua presença. O pai é insubstituível. O que um pai tem como função dentro da família, ninguém mais pode ter. Eu já ouvi histórias de separação, por exemplo, de famílias, onde as crianças se agarram ao pai e dizem, pai, não vai embora. E depois daquilo ali começa uma história de medo, de ausência de segurança, de pesadelos, porque a presença do pai também é a presença de proteção. Não que a mãe não proteja, mas a figura masculina, ela tem como uma identidade o desbravar, né? A coragem, o escudo. A mãe, ela é aquela que abraça, que, né, dá carinho, mas o pai é aquele que parece que é o escudo da família. Os filhos se sentem seguros, né? Você percebe quando tem uma altura razoável, dos filhos chegam na ponta, eles ficam com medo. O pai aparece na ponta, eles pulam, porque ele sabe que tem um colo para pegá-lo ali embaixo. E o orgulho, como diz o texto, dos filhos é ter um pai. Todo filho tem pai e mãe, amém? Mas não é exatamente assim. Tem filhos que mesmo com o pai vivo e presente, não tem um pai. Alguns, pela ausência e morte, separação, afastamento, deixam de ter o papel do pai, mas tem o pai. Mas mais do que ter o pai, propriamente dito, é ter a função do pai sendo exercida. E é sobre isso que nós vamos falar com você nessa manhã. William Shakespeare, que também era um cristão, diz o seguinte, sábio é o pai que conhece o seu próprio filho. Sábio é o pai que conhece o seu próprio filho. Quantos aqui têm certeza e convicção que Deus te conhece? Sabemos que o nosso pai é sábio, ele nos conhece. E essa identidade dos céus, ela com certeza virá sobre a terra para que nós também conheçamos aos nossos filhos. Nós não fomos chamados para viver distantes dos nossos filhos. Nós somos chamados para estar bem perto.
O pastor Carlito disse essa semana num contexto pastoral, mas isso se aplica também à paternidade. Ele disse assim, quando nós estamos à distância, vamos usar paternidade. Paternidade à distância inspira, mas paternidade próxima transforma. Como o pastoreio à distância inspira, mas o pastoreio próximo transforma. Quando nós estamos próximos aos nossos filhos, nós transformamos a vida deles. Nós podemos mudar a realidade deles. Filho que não anda perto é filho pródigo, mas uma hora volta para a casa do pai. Mas geralmente esse distanciamento no relacionamento se dá por conta do pai, não do filho. Filho, por pior que seja o coração, ele sempre vai ter um desejo de estar perto do pai. O abuso, o afastamento, o adultério com a mãe dele, tudo aquilo que prejudicou o filho a pensar positivamente sobre o pai. É ruim demais, mas o afastamento do pai é muito pior do que tudo isso. Se você olhar as feridas estabelecidas no coração de um filho por causa do afastamento de um pai são muito maiores do que simplesmente atitudes ou coisas que o pai diretamente fez com o filho. Eu sou um caso desses que demorou muito tempo a entender, perdoar e hoje ter a saúde num relacionamento com o pai por causa de um afastamento voluntário. Meu pai decidiu sair, não foi que empurraram ele. Não foi alguma outra situação, ele decidiu sair. Morar com outra família, viver uma outra vida. Mas nós, como pais, mães, filhos, permaneceremos no ambiente que Deus nos deu para que assim sejamos todos transformados. Porque essa proximidade é o que nos transforma. Então nós vamos olhar hoje 10 princípios acerca da paternidade. Como ser pai, então, que de fato entende o que é filho do Pai do céu. E assim abençoa seus filhos como ele abençoa. Em primeiro lugar, receba seus filhos com alegria. Receba seus filhos com alegria. Quantos aqui amaram a ideia de ter filhos? É bom demais, não é, gente? Eu brinco com a Carla que se tivesse descoberto isso antes, nós teríamos filho antes. Mas foi num tempo saudável, nossa paternidade e maternidade. Ela foi num tempo bem saudável. Tínhamos já um tempo razoável de casamento, o comecinho já tinha passado, aquela loucura. E aí então decidimos ter a Laura, né? 2 anos foi o tempo suficiente para entender que nós dois já não estávamos dando conta olhar um para o outro. Estamos precisando de mais alguém. Estou brincando. Mas filho é bênção. Filho é alegria. Nunca olhe para a sua família e pense que eles são peso na sua vida. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas com a nossa vida e por conta dos filhos, nós até reclamamos muitas vezes, não talvez com a boca, mas seu coração, ele mais ou menos diz assim para você: se eu não tivesse as crianças, ia ser bom. Né? É uma viagem que você quer fazer, é ir no cinema à noite, que seja, e está lá a criança. Querido, mas melhor você não ter ido ao cinema e ter tido um filho, ter ele perto de você, do que a alegria simplesmente duradoura de 2 horas sentada numa cadeira por causa de um filme. Olha o texto aqui. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127. A Bíblia vai dizer que o filho é uma herança, ou seja, o Pai Celestial já começou na terra a nos presentear com os presentes do céu, com heranças. Amém? A Bíblia diz que filhos são como, o que é isso aqui? Flecha. E bendito é o arqueiro, né, que tem muitas flechas. Você vai lançar os seus filhos para viver o destino que Deus deu para eles, mas é uma alegria ter uma aljava lotada de flecha, lotada de filho. Estava chegando ali, a Dani, a esposa do Rafa, eu falei: e aí, vocês querem ter mais? Ela, pelo menos uns 4. Eu falei: uau, é esse pensamento de uma mãe, de um pai? É pensar prosperidade. Querido, se Deus diz que filho é uma herança que Deus dá, quantos aqui querem o que Deus dá? Deus está dando filho para o povo. Você tem que se sentir agraciado pela fertilidade que Deus te deu de gerar vida. Amém? Você, dentre muitos outros homens e mulheres que gerou vida, tem que se sentir agraciado por Deus.
Deus confiou em você ao ponto de te dar uma criança que vai crescer, se tornar adulto igual você é, para você cuidar. Olha a responsabilidade e olha o amor de Deus por nós, ao ponto de nos dar filhos. Que ninguém mais terá uma influência maior do que eu e você. Eu tenho lido muitas vezes sobre esse assunto e é triste ver, por exemplo, algumas modelos, né, mulheres que dizem: eu não quero ter filho para não estragar o meu corpo. Quanta futilidade, quanta ignorância acerca dos princípios nem bíblicos, mas da vida. Eu morro e acaba em mim a minha geração, porque eu não tenho filhos. Vamos gerar a vida, amém? Ame os seus filhos, o Bruno e a Thaís, o Felipe e a Marina, né, que estão grávidos também, eu e a Carla. Ame os seus filhos antes deles nascerem. Começa já a dizer, ela está lá na barriga, né? Ô Theo, você vai chegar, o papai está louco para te ver, eu te amo. Porque não precisa ver o Theo. Vocês já amam ele antes de vê-lo, pode ter certeza disso. Seu filho, é muito difícil um pai que não pense assim, mas ele é o mais bonito de todos. Não existe filho feio. Eu, pelo menos, nunca vi um pai dizendo: meu filho é feio. Eu nunca vi. Eu já vi fases da vida, aí todo mundo tem a fase feia, o pai dizer: nossa, tá judiadinho o menino, né? Mas daqui a pouco fica bonitinho de novo. Você não vê os filhos quando cresce, o pai batendo no ombro: esse aqui é meu filhão. Ó. Filhão não é coisa feia, filhão é coisa boa. Filho representa, né? Muitas vezes é legal, né? Como você se parece, né? Como você se parece, né? Eu estou olhando aqui e dizendo: meu Deus, como ele se parece. E como é bom, né? Olhar e dizer assim: mas é sua cara. Cara, é meu filho, pô. E se não é a cara, tem um jeito, um trejeito, né? Tem uma coisa que o filho faz que o pai fazia. Glória a Deus por isso. Que sejam reflexos de coisas boas, né? Em nome de Jesus, amém? Segundo, promova as necessidades fundamentais dos seus filhos. Promova as necessidades fundamentais dos seus filhos. Lucas 11:11. Qual pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? O texto segue dizendo: se pedir um pão, lhe dará pedra. Apesar, Deus diz, vocês de serem maus, vocês não dão coisas ruins para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará a vocês coisas boas. Querido, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você nessa manhã. Eu sei que você pensou agora na escola das crianças, na compra, na roupa que o sapato está apertando o dedão lá do moleque. Eu sei que você pensou nas necessidades básicas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que o seu filho mais precisa como necessidade não tem preço. Seu filho precisa de um pai, não de um salário, de uma loja de tênis, de um videogame. Seu filho não precisa somente de comida, porque o próprio Deus diz que não vai faltar comida para ele. Você precisa dar para ele o que ninguém pode dar, e isso não tem preço. Não tem preço. A realidade do mundo hoje é que os smartphones, a tecnologia, cada vez mais diversidade nos aparelhos eletrônicos, tomou a atenção da família para coisas e tirou do ambiente, por exemplo, ao redor da mesa. Tem pais que permitem, isso é uma permissão sua, porque se você der essa ordem, eles vão respeitar. Tem pais que permitem filhos ficar comendo no outro ambiente, no outro cômodo. Pai, traga os seus filhos para a mesa. Traga os seus filhos para um ambiente onde você pode ter, talvez, durante o dia, o seu único momento com eles. E aquele momento vai ser de grande valor para os seus filhos, quando eles se casarem, lembrar lá na frente, eles vão dizer assim: vamos comer na mesa com a esposa dele. E talvez a esposa vai pensar diferente e vai falar assim: não, essa é uma herança que o meu pai me deu. Nós sempre estávamos ao redor da mesa. Eu contei várias vezes aqui já, quando me casei, tive dificuldade de sentar a comer na mesa. Porque não vivi isso na minha história. Mas foi tão bom, através da minha esposa, resgatar essa herança em mim e hoje dar essa herança para minha filha. Que todas as refeições comem conosco ao redor da mesa. Nós não temos um outro lugar para ter refeição. Não, a refeição é na mesa.
É claro que vendo um filme, né, a gente joga a pipoca no sofá, tem aquele negócio, mas a família também está todo mundo perto um do outro. Nós também temos que prover sobre necessidades físicas, espirituais, emocionais e também psicológicas. Que Deus te dê graça de sustentar os seus filhos num bom colégio, que você dê o que você não teve para os seus filhos. Isso é muito bom quando você... Eu olho para a Laura, a gente fala assim, mas essa menina é muito metida, gente. Eu andava só de conga, de bermudinha, que folava no vento, ela rasgava, né? Eu fazia eu ia chutar a bola, dava uma abertura um pouco mais, já ouvia aquele barulho triste. Tinha que andar para casa segurando as calças. Era tudo mais ou menos que eu tinha quando eu era pequeno. A Laura tem um monte de roupa legal, que às vezes nem sou eu que dou, as pessoas dão. Brinquedo, mas o quarto tem que ficar dando brinquedo de tempos em tempos, você tem que renovar o quarto, porque é muita coisa. Eu tinha, coitado de mim. Gente, eu tenho lá em casa, e o Gael vai ser o receptor dessa herança, eu tenho meus primeiros comandos em ação guardados, porque eu falei para a Carla quando a gente casou, eu faço questão de guardar isso aqui e levar da minha casa, da casa da minha mãe, para minha casa agora, porque isso aqui vai ser do meu filho, porque Deus tinha me dito quando eu casei que ele ia me dar um menino para eu restaurar a masculinidade dele. Dele não, né? Para eu viver com ele a masculinidade, para ele não ser alguém que cresceu igual eu. Eu tenho, mas gente, é um saquinho desse tamanho aqui, ó. Era o resumo dos meus brinquedos. Tá lá guardado. Essa semana a Carla pediu para eu trocar a Laura, eu sempre me confundo com as gavetas lá. Eu fui procurando o uniforme dela, eu abri a gaveta, tava lá os comandos em ação, o meu tigrinho que eu lembro dele. Tá tudo guardado, tem uns que tá meio sem braços, os cabelos meio esfolados. Mas o Gael vai brincar com aqueles comandos em ação lá. Por quê? Porque Deus, no meu tempo, fez com que eu crescesse de uma outra forma. E eu não estou hoje... Hoje eu entendi completamente que todas as coisas cooperassem para esse bem. E hoje, quando eu olho para a vida da Laura, eu digo assim, Deus, obrigado por ter dado suporte a mim, para eu poder dar tudo isso para ela. Eu não tive nada disso. A Laura tem Danone na geladeira, coitada de mim. Minha mãe trabalhava no Yakult. Gente, era uma disputa em casa. Yakult não dá para você dividir, você sabe, né? É uma golada, quando muito duas, né? Eu era meio daqueles doidos, era uma golada só. Chandelle, essas coisas eu fui conhecer com um adulto, né? Mas o Yakult era a única coisa, dizer assim, boa que tinha na geladeira, porque minha mãe trabalhava lá. E Deus deu a graça, depois ela trabalhava na Kibon. Aí quando vinham umas caixas de Chicabon abertas, ela levava para casa. Então era um grudado no outro, mas a gente encostava. Eu cresci comendo caixa de hambúrguer, de 36 hambúrguer, Texas Burger, que era R$12, era todo dia. 32 hambúrguer, então era um para cada dia do mês. Colocava no micro-ondas, né? Aprendi a comer hambúrguer no micro-ondas ainda. Aquele chicletão, né? Não era nem Texas Burger, era Texas Goma. Mas eu olho para a Laura hoje e fico vendo, nossa, como Deus tem dado a nós, para nós suprirmos ela numa outra medida de prosperidade. Querido, o que os seus filhos irão receber será muito melhor do que você recebeu. E não somente por uma questão de prosperidade, mas porque as gerações elas vão evoluindo e crescendo com o correr do tempo, em nome de Jesus. Seus filhos serão melhores que você. Amém, gente? Não tenha medo disso. Você viu na capa da revista quem está na frente? Quem está na frente é a menina. O pai já está passando, a imagem dele está ficando meio apagada, já está vendo? Já está ficando meio... Quem está na nitidez aqui é a criança, porque agora é o tempo dela. Eu estava quarta-feira na colina e eu vi esse pai, eu não sei o nome dele, esse pai e essa menina tirando as fotos para a revista lá. Gente, que lindo eles lutando karatê junto. E ele é professor, faixa preta da igreja, está lá no Conexão Esportes, e a menina é aluna dele, mas a menina arrebenta, gente. A menina desse tamanho aqui, ó, ela dava chute, chegava no rosto do pai dela. Por quê? Ela está recebendo herança, mas eu tenho certeza que ela vai ser melhor lutadora do que o pai foi. Nós somos chamados a suprir, mas não somente suprir, fazer transbordar na vida dos nossos filhos. Para que eles tenham um paralelo tão bom e dizem assim, eu vou dar ainda melhor para os meus filhos. E isso só vai aumentando com o passar dos anos. Terceiro, nunca provoque ira dos seus filhos. A Bíblia, dentre muitas coisas que diz como ferramentas para os pais usarem com os filhos, uma delas é não provocar ira. Olha o texto aí de Efésios, que tem a função de todo mundo nesse texto aqui, mas especificamente leremos a dos pais. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não
irritem seus filhos. Quando nós irritamos nossos filhos? Quando nós não os respeitamos. Eu, por vezes, vejo que o tom de voz da Laura está aumentando e quando eu vou perceber, eu estou muito focado em uma outra coisa e ela está me chamando já há muito tempo. Eu falo, nossa, eu irritei ela porque eu estou dando mais atenção para uma coisa do que para ela. Muitas vezes eu vejo que eu irrito a Laura quando eu não quero fazer uma coisa que ela quer muito e eu não fiz nada naquele dia, por exemplo, brincar. Ela fica triste, irritada. A falta de prioridade para os nossos filhos irrita os nossos filhos. Eu reconheço que eu preciso melhorar muito como pai. Que você olhe para o seu dia a dia e para os apontamentos que Deus mesmo está te dando e corrija dentro da sua casa. Se é tempo, tempo. Se é atenção, atenção. Se é presença, presença. Se é mais carinho, carinho. Se é oração, vida devocional, que assim seja. Amém? Nós somos chamados a amar, não deixá-los nervosos, preocupados e coisas do tipo. Quarto, eduque de forma correta os seus filhos. Provérbios 22:6, um texto muito conhecido, nós explicamos ele há um tempo atrás aqui. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esse versículo diz muito mais a respeito a criar no Evangelho, na função que ele vai cumprir, do que criar simplesmente no Evangelho. As pessoas pegam esse texto e dizem assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvia dele. As pessoas pegam esse texto e fazem o paralelo com criar na igreja. Ele diz assim, o caminho aqui é a igreja, mas não é o caminho, como diz em Atos 9, o caminho com C maiúsculo, que o Paulo perseguia os do caminho. É o caminho aqui no que diz respeito ao propósito de vida. Tem pais, por exemplo, que o menino é todo hiperativo, aí o pai quer ensinar o menino a gostar de música clássica. Ele vai gostar de heavy metal. Você está destruindo o DNA do menino. Você não está ensinando ele no caminho que ele deve andar. O menino é vidrado em exatas, você quer fazer ele estudar filosofia. O menino vai filosofar com você e você não vai entender nada. É o caminho que ele deve andar, não você. Tem pais que tiveram uma frustração na vida. Eu queria tanto tocar violão. O menino não tem nem coordenação motor, bater palma. Você quer que o menino toque violão? Não dá conta. A Carla brinca que ela não consegue bater palma com um parabéns para você. Tem pessoas que foram chamadas para algo que não foram chamadas para outro algo. E você tem que ter esse feeling. Você tem que entender, opa, peraí, meu filho não é para isso que ele foi chamado. E eu estou forçando a barra num lugar ou numa área que não está dando. Amém? Tenha calma. Espera o menino começar a dar os primeiros toques, aqueles assim que ficam bem nítidos o que ele é, o que ele vai ser. Aí você vai e ensina ele nesse caminho. Pais foram feitos para educar o filho de forma correta. Aplicar os princípios corretos. Tem filhos que, como o Gabriel representou muito bem aqui, eles quando saem da casa do pai, seja para a universidade, seja quando o casamento, eles se sentem livres porque eles foram presos à identidade do pai e não puderam viver a sua própria identidade. Feitos a ouvir as coisas do pai, fazer as coisas do pai, ou só assistir as coisas do pai, nunca puderam dar opinião, por exemplo, dentro de casa. Querido, você foi chamado para viver a sua identidade, seu filho foi chamado para viver a identidade dele. Saiba separar as coisas. Se você teve uma lacuna na sua juventude, não é no seu filho que você vai preencher isso, é para o seu filho que você vai preencher isso. Ele vai viver o tempo dele, as coisas dele, do jeito dele, e Deus vai te direcionar para isso. Mas não é para você simplesmente começar a fazer coisas para que você as viva e não ele. Seu tempo passou. Seu tempo de criança, eu tenho um negócio assim que eu identifico isso muito rápido. Eu vejo às vezes algumas mulheres com algumas roupas que eu digo assim, eu acho que ela não foi menina, jovem, e ela agora, depois dos 40 anos, quer se vestir como? Aí tem uns caras que cuidam do carro mais do que cuidam da vida. A roda do carro grudou um pelinho, o cara vai lá e tira o pelinho.
Ele pensa que o Hot Wheels é o Hot Wheels agora, né? E ele cuida de um carro como um menino. A família lá não tem uma mão do carinho, mas o carro tem todo o carinho. É um desejo quando era criança, brincar de carrinho. Agora tem um carrão que quer brincar também. Quantos não estão brincando por aí, né? A 200 por hora, 180 por hora. Porque querem viver agora o que não viveram lá atrás. Não dá mais. A vida é feita de estágios. E quando passou um estágio, já era. Você tem que ir para o próximo e dizer, Deus, eu preciso da cura naquele que ficou aberto. Mas não dá para você viver como um menino, agora pai, adulto, homem. Quantos estão me entendendo aqui? Não dá para você ficar varando noite fora de casa, sendo que você tem uma família, por exemplo. Sai para jogar bola, não avisa ninguém, faz tudo de qualquer jeito. Isso você transfere para os seus filhos um DNA de irresponsabilidade, não é educar corretamente. Eu vejo às vezes alguns homens grandes, maduros, barbados, aí vive como se fosse um solteirão. A esposa, a família lá pedindo conta. Não preciso prestar conta, eu sou sacerdote. Você não entendeu nada de sacerdócio. Só porque você é sacerdote, você não precisa dar aviso? Eu tenho um amigo que um tempo atrás ele não tinha celular. Falei, cara, numa boa, se você tem alguma coisa contra o celular, não estou nem aí. Mas se é meu amigo, eu tenho que te falar isso. Celular hoje em dia é uma necessidade. Como que as pessoas sabem onde você está? Se alguém precisa falar com você, não, eu não gosto, o povo fica me ligando. Para isso serve o celular. Ué. E outra, gente, ande com o celular com bateria. Se programe. Amém? Estar ligado também é estar conectado. Quando você está ligado, mas não está conectado, as pessoas não conseguem te acessar. Pessoas que andam desligadas andam desconectadas. Às vezes você precisa de uma informação urgente, você está lá viajando, né? Dormiu, você tem esses celulares melhores hoje em dia, eles não duram nada, né? Então dormiu, deixa carregando, compra uma bateria portátil, dá um jeito aí, mas facilita para sua família. Educa. Honestidade, verdade, bondade, justiça, respeito, discernimento de bem e de mal, tudo isso é o que nós devemos educar para os nossos filhos. Quinto, converse com seus filhos de forma instrutiva. Converse com seus filhos de forma instrutiva. Provérbios 1:8, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Olha que coisa forte isso aqui. Ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Tem um monte de adulto que tem desprezado o ensino do pai e da mãe depois de crescer. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Seu pai, depois que você cresceu, deixou de ser seu pai? Sua mãe, depois que você cresceu, deixou de ser sua mãe? Pai nunca deixa de ser pai. Mãe nunca deixa de ser mãe. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você que é pai também hoje. Quando você sair do ambiente de cobertura do que os seus pais te ensinaram, aí você entrou num ambiente de desproteção. Você está vulnerável a tudo e a todos. Inclusive a você, as suas vontades e os seus desejos. O que o texto diz é fundamental para nós praticarmos hoje, amém? Mas nós não esquecermos também de praticá-los como filhos e não somente como pais. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da tua mãe. O que os seus pais te ensinaram? Talvez foi o caminho do Senhor, talvez não, eu não sei qual é a sua história. Mas eu sei que em algum momento você recebeu um bom ensinamento. Eu posso ser sincero com vocês. Meu pai foi tudo o que ele foi enquanto morou na minha casa, até meus 4 anos de idade. Mas muitas coisas à distância mesmo ele me ensinou. Podem ser coisas que não foram as fundamentais, mas algum ensinamento ele me deu. Meu pai trabalhou quase 30 anos na GM. Meu pai nunca chegou um dia atrasado na empresa. Ele me ensinou a não ser um cara, por exemplo, ruim de serviço. Quando eu comecei a trabalhar, ele dizia para mim, ó filho, toma cuidado, tá? Porque trabalho não cai do céu não. Deus te deu isso aí, aproveita, usufrua. Eles estão te pagando para você fazer o que você faz. Não leve de qualquer jeito. E eu aprendi uma coisa com tudo isso.
Eu lembro que às vezes, por causa de irresponsabilidade, eu perdia o ônibus da fábrica, eu ia a pé para o trabalho. Atravessava a Dutra, corria risco, a minha esposa ficava desesperada. Mas eu falava, eu não posso, só por causa de uma falta de um ônibus, faltar ou perder o horário, esperar o próximo, que não é o meu. Eu vou chegar muito atrasado. Eu tenho que chegar no horário, então eu vou dar os meus jeitos. Eu lembro de vezes que aquele pensamento, né, de vou meter um atestado. Eu vou doar sangue. Sumia da minha cabeça, eu falava, peraí. Mas ainda assim, com o ensinamento, eu faltei muito com esse ensinamento. Porque eu também dei meus gatos. E não pude responder na mesma medida que o meu pai terminou a carreira dele respondendo, dizendo assim, eu não cheguei um dia atrasado. Faltei alguns, mas nunca cheguei atrasado. E quando faltei foi por necessidade. Foi um ensinamento que ficou gravado em mim. Instruir os seus filhos é dizer tudo o que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. Filho, cuidado com a relação sexual. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Eu gostei muito da definição que o Oliver deu para mim na sexta-feira sobre relação sexual antes do tempo. É abrir um presente antes do tempo. Imagina o seu aniversário, né? É domingo, lá que vem. Aí seu pai fala, não, é domingo que vem. Aí o presente você sabe onde está. Você viu lá seu pai escondendo, você deu aquele rabo de olho. Você chega na quarta-feira, abre o pacote, lá o pai fala, era domingo, cara. Não era hoje. Você estragou a surpresa. A gente ia fazer mais coisa, não era só isso aqui. Tinha uma festa, tinha um bolo, tinha uma decoração, tinha uma carta, tinha os amigos. Agora você abriu sozinho no quarto jogado. Você pegou só uma parte da bênção completa que você ia receber. Pastor Troy Graham, da Potential Church, pregando esse ano na conferência, ele pegou um cheesecake, sei lá o que foi aquele negócio lá, e ele disse, você comeu um negócio desse aqui, é bom, é gostoso. Só que a vontade de Deus é assim, ele pegou chantilly, colocou cereja, pôs o creme do lado, falou, a vontade de Deus é isso aqui. Só que você pegou só a massinha com docinho e foi bom, não foi? Porque ninguém, por exemplo, pelo menos que eu conheça, tenha feito relação sexual e achou ruim. Por isso que continuaram a fazer. Mas pegou antes do tempo, pegou fora da hora. Instruir é dizer tudo para os seus filhos. Se é menino, fala sobre assuntos sexuais, masturbação. Se é menina, fala sobre se guardar, sobre a menstruação que daqui a pouco vai chegar, fala. É tão bom, gente, ter um relacionamento assim, né, livre com as crianças. Eu falo para Carla, aqui em casa vai ser onde vai ser falado tudo. A igreja é complemento, a escola é complemento, e tudo que vem para agregar vai ser complemento, mas a essência vai receber aqui dentro de casa. Amém? Isso aqui é droga. Hoje em dia não precisa explicar, né? Hoje em dia é muito novo, os meninos já sabem tudo. Mas imagine você que, como eu, tem uma filha pequena, o que não vai ser daqui 18 anos, 15 anos? Quais são as drogas que não vão estar na sociedade daqui a alguns anos? Talvez maconha já vire cigarro de vender em padaria. Oramos para que não, amém? Mas talvez banalize, piore muito. E a Bíblia diz que assim será o fim dos tempos. As dores de parto vão aumentar. Então não imagine que daqui 10 anos, daqui 10 anos acho que as notícias serão que não tem mais criminalidade. Oramos para que isso não aconteça. Mas sabemos que a realidade dada pelo nosso Deus é que Ebola, a guerra em Israel, na Síria, tudo que está acontecendo, a perseguição dos cristãos, isso só vai aumentar. O amor de muitos se esfriando, isso é um sinal que nós precisamos estar atentos. E mais do que todas essas coisas que eu falei agora aqui, instrua o seu filho a respeito dos caminhos do Senhor. Mas deixa eu te dar uma notícia. Antes, você precisa estar vivendo eles. Porque senão, você não tem moral nenhuma para falar sobre princípios bíblicos. Eu já vi marido cobrando de esposa, esposa de marido, pai de filho, filho de pai, comportamento de cristão, mas nem ele é. Não, ele tinha que fazer isso. Mas você faz? Porque precisa de um espelho, uma referência. E no que diz respeito a pai, nós somos um dia dos pais hoje, pai, ele precisa de você. Senão não bate.
Você fala sobre honestidade, sobre caráter, sinceridade, aí o marronzinho te para, você chega para ele, abre o documento do carro com uma nota de 50 já colocada do lado. E aí, dá para dar um jeitinho? Só estou viajando, tá? Aí seu filho assistindo tudo do banco de trás. Tá andando com seu filho na rua, acha uma nota, você acabou de ver o cara que caiu do bolso dele. Você acha que seu filho não viu, pega, filho, ó, o que eu achei. Aí seu filho na cabeça dele, mas caiu do bolso do cara da frente? Como achou? E esses princípios vão entrando no coração da criança. Sexto, discipule espiritualmente seus filhos, exatamente o que nós estamos falando. Esse texto de Deuteronômio 6 é lindo. Versículos 7 em diante diz assim, o começo vai falar aí sobre nós devemos adorar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças. Ele vai dizer essas palavras, versículo 6, que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Resumindo, todos os lugares. Seu filho tem uma Bíblia. Ele tem que saber pelo menos o que é Bíblia já. É tão lindo, gente, mas é tão lindo você ver como... Porque o homem de Deus, ele se diferencia dos outros. A mulher de Deus, ela se diferencia das outras. A Laura, um tempo atrás, estava em casa com a Carla. Elas estavam assistindo um culto pela internet. E aí o pastor Fabiano estava pregando, não estava orando, fazendo nada, ele estava pregando. E a Laura disse, eu quero orar com ele. Falou, apontando para a tela do pastor Fabiano. E a Carla instruiu ela bem ali, vamos orar então, filha, tal. Depois nós fomos compartilhar com ele, né? Pastor, a Laura, tal dia, o senhor estava pregando, ela disse, eu quero orar com ele. E aí ele compartilhou com a gente, ficou emocionado e disse assim, e naquela pregação eu estava precisando de oração. E contou por que estava precisando de oração. E na hora ele disse assim, vamos lá então na livraria que eu vou comprar um presente para ela. Ele foi e deu uma Bíblia para ela, mais uma das que ela tem já. Falei, gente, o pastor Fabiano é um homem de Deus. Ele percebeu no DNA da minha filha uma pegada espiritual já, e para alimentar mais isso, ele pegou e deu o que para ela? Ele não foi dar uma Barbie. Ele não foi dar mais uma bonequinha, um brinquedinho. Ele foi logo naquilo que ele sabe que vai fazer a diferença na vida da minha filha. Ele deu uma Bíblia. E na verdade, quando ele deu aquela Bíblia, Deus falou comigo. Quem lerá essa Bíblia para ela não vai ser o pastor Fabiano. Você. Vai chegar o tempo da consciência estabelecida mesmo, que muito mais do que tem sido hoje, nós vamos ter que conversar com os nossos filhos da verdade aplicada mesmo. Hoje ainda é uma brincadeira muitas vezes, né? O Noé, o homem do barco, os bichinhos, mas lá na frente nós vamos ensinar que uma geração foi salva por causa de um homem, nós vamos explicar exatamente o que aconteceu naquele texto. Hoje Jesus é aquele que os nossos filhos fazem oração, por exemplo, lá em casa, a Laura sabe que para ganhar presente tem que pedir para Jesus. Ela quer a Baby Alive, é uma paulada aquela boneca. Falei, pede para o papai do céu dar dinheiro para o seu papai, para a gente comprar a tal da Baby Alive. Faz xixi, faz cocô, agora não basta você fazer xixi e cocô, tem boneca também. Quer a Baby Alive. Vamos comprar a Baby Alive um dia, mas ora para Deus dar esse dinheiro aí, que a bichinha é cara, hein? Foi melhor a Barbie que eu comprei esses dias na promoção lá. A Baby Alive é muito cara, gente. Ore pela Baby Alive e por mim e pela Laura. Para que todos se encontrem. Sétimo, exerça autoridade espiritual em seu lar. Primeira Tessalonicenses 2, 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Querido, exercer autoridade dentro de casa não é gritar. Essa autoridade aqui é uma autoridade espiritual. Você, por exemplo, precisa ensinar os seus filhos a te honrar.
Porque a Bíblia diz que o mandamento que tem promessa atrelado a ele é o mandamento da honra. Honra teu pai e tua mãe, a Bíblia diz para quê? Para que os teus dias te prolonguem sobre a terra. Quer viver muito, menino? Honra seu pai e sua mãe. Mas não naquela intenção de você quase chicoteando o menino, quase pedindo para ele te respeitar. Não, a autoridade ela é demonstrada, ela não precisa ser... Quando você precisa dizer, eu sou seu pai, Deus já não está mais naquela autoridade. Porque Deus não fica dizendo para você, ó, eu sou Deus aqui, hein? Deus ele diz muito bem, aquele que quiser seguir os meus mandamentos. Aí ele é mais específico ainda, ó, aquele que me ama é quem obedece meus mandamentos. Amor é demonstrado através de obediência, gente. Nós devemos amar e nós amamos muitas vezes obedecendo. Por que na desobediência que acontecem as piores coisas da nossa vida? Porque nós não estamos no amor. E quem está no amor está onde? Está no pecado. Porque eu só peco quando eu paro de amar. Jesus não pecou porque ele nunca parou de amar. Ele me ama, me amou e sempre vai me amar. E assim também com você. Amém? Porquanto ele caminhava naquele dia, sofrendo, chicoteado, até em oração declarou sua dor e dependência de Deus ao ponto de declarar que quase não estava aguentando mais. Mas continuou amando, ao ponto do poder de Deus se aperfeiçoar ali na fraqueza dele para que ele pudesse ir até o fim. Querido, permaneça no amor. Amar é demonstrar a sua autoridade de forma saudável, por exemplo. É você não precisar ficar com aquela imposição. Troque a sua imposição de pai por uma posição de pai. Quando você demonstra que é o cara que provê, que dá atenção, que dá o ouvido, que dá o tempo, que fornece amor, carinho, eles vão te ver sempre como uma autoridade. Quando você ensina, não só cobra. O menino chega com 9,5 em casa. Pai, 9,5. Também, mais do que obrigação. Pago escola boa, pago cursinho e não sei o que. É isso aí mesmo. Chegou com 9,5. Uau, filho. Parabéns. Mas a gente vai melhorar ainda, vai chegar no 10. Mas, ó, parabéns pelo seu 9,5. Gente, eu, sinceramente, chegar com 8 em casa, eu vou celebrar. Eu não consegui chegar nem com 4. Meu era só empurrão. Eu não posso cobrar o negócio da minha filha que eu mesmo não vivi isso aí. Eu vou incentivar e fazer o meu melhor para que ela seja a melhor da classe dela. Mas em nome de Jesus, eu não vou ser aquele pai que fica no chicote. Chegou com 6 em casa, pô, papai, passei ralando. Filha, vamos estudar mais para a gente melhorar essa nota aí. Você joga peso na criança. Você vira mais um chefe que quer uma meta do que um pai, que quer um amor, um resultado do investimento que você está fazendo. Tem alguns pais que estão se tornando chefes porque eles pensam que como uma empresa eles pagam. Não, sou eu que te dou alimento, sou eu que te dou o dinheiro, sou eu que te dou isso, aquilo. É isso que o chefe faz. Eu estou te pagando, você tem que trazer o resultado. Agora, você não está pagando nada para o seu filho, você está investindo no seu filho. E investimento muitas vezes demora a dar retorno. Alguns, rapidinho volta. Mas alguns precisa rodar os anos, rodar os juros para que volte alguma coisa. Para isso você precisa esperar. Querido, pai nunca deixa de ser pai. Se você precisar visitar o seu filho na cadeia, você continua sendo pai e precisa ir na cadeia. Se você precisar, por causa dos eventos do mundo, seu filho não quis viver aquilo que você ensinou, buscar o seu filho na madrugada, numa balada, porque ele saiu da escola e não te avisou, e foi para algum lugar, você continua sendo pai e vai ter que ir lá buscar. Amém? Ou você vai deixar o namoradinho ir no seu lugar? O amigo, a amiga, o taxista. Lembro que a Carla sempre compartilhou que independente de onde ela vinha, que horário que ela vinha, o pai dela estava no portão, abrindo o portão para que ela entrasse, por causa de segurança, por causa dela saber que tinha alguém esperando ela. É o pai do filho pródigo. Mãe não dorme. Eu tenho essa conclusão comigo. Porque sempre, independente do horário, eu entrava no quarto e falava, mãe, ela, oi. Minha mãe nunca demorou 10 segundos para me responder. Eu nunca precisei falar a segunda vez. Se é mulher, pode ter filho, tá, gente? Não tem preocupação, você vai dormir.
Mas isso não é o melhor da vida, não. O melhor da vida é ter filho do que dormir. Pode ficar se preocupado. Quantas mães concordam comigo? Mãe não dorme, né? E eu lembro que eu chegava aos meus horários depois não, antes um pouquinho da minha conversão, minha mãe aumentou a pegada dela porque ela tinha se convertido. Então eu chegava da balada e diferente dela estar acordada dormindo, ela estava no joelho na sala me esperando. Porque daí ela tinha entendido que ela devia orar por mim. E eu tenho certeza que os livramentos de Deus na minha vida foram por causa daqueles joelhos lá na sala. Mas quando minha mãe ainda não tinha se convertido, eu lembro que eu chegava lá, tinha uma luzinha acesa em algum lugar, ou ela mesma, quando eu acordava, ela dava um migué e levantava para saber se estava tudo bem comigo. Mas eu lembro que eu chegava no quarto e falava, mãe, ela, oi. Eu já falava, ela está acordada me esperando. Querido, seja esse tipo de pai. Que espera, só por causa daquilo que você deu de herança espiritual, espera esse resultado, porque ele vai voltar. Eu tenho falado para alguns pais que vêm pedir oração muitas vezes, meu filho, minha filha, fica tranquilo, faz a sua parte que no momento certo ele vem, ela vem. 8º, estabeleça limites na hora certa aos seus filhos. Provérbios 29:17, olha que lindo esse texto. Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Uau! Pai tem que aprender a dizer sim, e pai muitas vezes tem que aprender a dizer não. Limite, querido, é proteção, amém? Limite é proteção. Limite não é chicote. Limite não é lei da escravidão. Limite é proteção. Todo pai sabe até onde pode ir, até onde não pode ir. Saiba dizer para os seus filhos, aqui não. Aqui também não. Agora aqui você pode. Mas tenha o sim e também tenha o não. E não só tenha o sim e não só tenha o não. Porque tem pai também que não pode nada. E tem pai que pode tudo. Os dois extremos são desequilibrados. Ou seja, onde há desequilíbrio, está tudo errado. Tem que equalizar, tem que balancear, tem que equilibrar. Pode, não pode. O pastorzão estava contando agora, no culto das 8, que a Bia chegou ontem para ele. A Bia é a filha menor dele. Tem os dois menores ainda, mas a Bia é menor que a Carol. Tem 16. Ela chegou ontem e falou que depois do eleve ela queria sair com os amigos. Ele disse assim, só não chega tarde. Daí ela disse assim, pai, mas o que é tarde? Aí ele falou, eu pude dizer o que é tarde. Mas tem pai que diz, não chega tarde. O que é tarde? Não chega tarde. Ela não vai chegar tarde, para ela 3 horas da manhã é cedo. Ela aprendeu assim, talvez. Filho não tem noção. Por mais que os meninos de 16 anos estão achando que são os MacGyver da vida, meninada não sabe nada. Tu cabeçudo. Estão cambaleando aí. Arrebentando a cabeça, para lá e para cá. Então você dá o limite. Não, tarde é 11 horas. Ah, tá bom, pai. Ele disse que 10h30 ela estava lá. Ganhou um voto de confiança, porque chegou mais cedo ainda do que o horário permitido. Saiba dar limite. 9, direcione palavras de apreciação e afirmação aos seus filhos. Mateus 3:17. Então uma voz do céu. Talvez você nunca leu esse texto dessa forma. Mas olha o que Deus diz para Jesus. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Uau! Essa semana, gente, eu estava quarta-feira, 6h30 da tarde, num dos momentos mais, eu vou dizer, o mais tenso da minha vida. Eu já reprovei fazendo exame de direção e foi muito tenso fazer o outro. Eu já estive em vestibular e foi muito tenso. Já estive em entrevista de emprego e foi muito tenso. O dia do meu casamento eu estava muito tenso. O dia que Jesus me encontrou eu estava muito tenso. Mas quarta-feira, 6h30 da tarde, foi o dia mais tenso da minha vida. Na verdade, 5h40. Eu estava na Ayrton Senna, o trânsito parado.
E 1 hora, ou não, alguns minutos depois daquilo ali, minha filha estaria se apresentando para mim no primeiro dia dos pais na escolinha. E eu não tive meu pai nos meus dias dos pais na escolinha. E eu estava falando, no primeiro eu vou falhar. A culpa me dominou. Eu não conseguia sair dela. Eu disse, e agora? Eu deveria não ter ido para São José, eu deveria... E aquele conflito dentro de mim. E quando eu estava bem tenso mesmo, quando eu estava no meu limite de tensão, de quase sair do carro e sair correndo no meio do trânsito, Deus disse para mim, filho, eu vou te honrar, porque você tem cuidado das minhas coisas. Você não estava em São José no shopping, você estava cuidando da minha obra. Eu vou te honrar, você vai ver a sua filha dançando para você hoje. Naquele momento eu me acalmei. Só porque é a frase de Deus, mas eu mesmo não tinha me acalmado ainda. Gente, deu 10 minutos a mais do que o horário que ela estava. E a escola da minha filha é muito pontual. Tinha passado 10 minutos já, eu estava ainda no trânsito, eu saí do carro e fui correndo para a escola. No meio do trânsito, aqui em São Paulo. Violentamente. Eu agradeci a Deus por ter voltado à academia, porque foi muito bom a corrida. Não me doeu, não cheguei lá morrendo, cheguei bem, preparado. Quando eu cheguei lá, a mulher já me viu desesperado, tinha uma fila de pais esperando, que não era a fila da sala da Laura, eu não sabia qual que era também. Ela olhou e disse assim, sua filha vai entrar agora. Eu falei, não, mas a Carla vai estacionar o carro, não sei nem onde ela está. Eu vim correndo, ela falou assim, fica tranquila, eu ponho ela na próxima turma, que é o maternal 1 também. Gente, na hora que eu subi lá, gente, meu coração estava... Ela me viu, gente, na hora que eu olhei no olhinho dela, nossa... A Laura, ela tem um hábito de falar sempre uma mesma coisa para mim e para a Carla, e eu não sei a Carla, mas é o que eu mais gosto de ouvir dela. Ela sempre olha assim para mim, quando ela está naqueles picos de emoção, ela diz, papai, você é o melhor amigo. E ela me abraça, me aperta. Hoje de manhã, quando ela acordou, primeiro que ela viu foi eu, ela já veio correndo e abraçou minha perna. Na hora que eu fui sair, ela não queria deixar eu sair. Querido, eu só estou colhendo algo que Deus está permitindo eu fazer para ela. Pais que não dão carinho, não têm carinho. Pais que não dão abraço, provavelmente não têm abraço. Não é o filho que está errado, muitas vezes é o pai. Você tem que criar um ambiente onde no choro é o seu braço que ele vai querer, de mais ninguém. E para ilustrar isso de uma melhor maneira possível mesmo, nós já vamos acabar, tem mais um pontinho só. Eu queria que você assistisse um vídeo fantástico, que resume um pouquinho do que nós estamos querendo falar, e o vídeo vai resumir muito o que eu estou querendo dizer aqui. Então, prefira o vídeo do que as minhas palavras. Pode soltar aí.แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมโอ้ยยังไงอะแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ๊ะเอ๋มัมจริงจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งโอ้ไม่ร้องนะลูก
Preenche o 10 aí que nós vamos precisar falar um pouquinho disso aqui. No momento certo, libere-os para a vida. Só para você não sair com o seu esboço vazio aí de um ponto. Querido, eu sei o que é pegar uma criança desajeitado no braço. Eu sei o que é pegar uma criança que acabou de ralar o joelho e só quer um abraço. Eu sei o que é pegar uma criança que descontroladamente estava correndo e machucou. Eu sei o que é acalmar uma criança que acabou de se desesperar por algum acidente. E graças a Deus que essa criança é minha filha. Queridos, filhos só precisam de um toque. Seus filhos só precisam sentir tuas mãos. Os seus dedos, eles já se acostumaram apontando, exortando, disciplinando. Agora eles precisam dos seus dedos tocando neles. Querido, eu tenho certeza que talvez o bumbumzinho do seu filho já sentiu sua mão. Mas será que o rosto dele também? Sabe quando você está entretido com as suas atividades e ele viu que não vai conseguir a sua atenção e ele senta do teu lado e só quer a tua presença, o seu cheiro? É isso. Você tem o seu momento, o seu tempo. Talvez uma hora você vai estar assistindo o seu jogo de futebol, você vai estar no computador, fazendo uma coisa muito importante. Mas usa uma mão para fazer o que você tem que fazer e a outra traz ele para perto. Esse dia, querido, Deus quer nos levar para um lugar onde talvez nós nunca estivemos. Lugar de cuidado, de família. Os filhos precisam tanto de um toque. Eles não querem o FaceTime, a mamãe brincando lá do supermercado. Eles não querem mais o pinguizinho, eles não querem mais os chacoalhinhos, eles querem o braço do pai, mesmo que desengonçado, mesmo que sem jeito, mesmo que a cabecinha tá mole. Eles querem só você. Eu fico tão triste, mas assim, de verdade, parece uma brincadeira às vezes quando eu falo com algum amigo, mas eu falo para eles, cara, eu tô sendo sincero com você. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, não, eu não limpo a fralda do meu filho. Essa é a mãe que faz. Você tem nojo do cocô do seu filho. Você está tendo, entre aspas, uma rejeição indireta com ele. Hoje é o cocô, amanhã é o sangue que escorre do nariz, depois é o ralado do joelho. Você vai ter que pôr a mão, cara. É você que é o pai. Ninguém pode te substituir. Ninguém. Minha mãe tem um marido hoje. Ele não consegue substituir meu pai. Minha mãe teve namorados que não conseguiram substituir meu pai. Fizeram o papel, mas não substituíram. Querido, sai daqui hoje, olhando para as pessoas que estão próximas a você, esses filhos, filhas, disposto a tocar, abraçar, pôr tua mão. Não teve solução para aquele bebê chinesinho ali. Teve que ser o pai. Mas você aprendeu que os recursos não são os primeiros a serem utilizados. O primeiro recurso que você tem é você. E não o celular. Não o help me ajuda. Não. Vai você e toca. O lugar mais confortável para um filho estar é no colo do pai. Filhos amam o cheiro do pai, não o cheiro do perfume do pai. Sabe uma lembrança que eu tenho? E quando eu lembro, o cheiro me volta nas minhas narinas. Eu lembro do suor do meu pai. Quando ele chegava do trabalho,
Meu pai, depois de ter separado da minha mãe, ele ainda ficou uma semana na minha casa. Ele voltava de tempos em tempos por causa das brigas com a mulher. E o pai dele não recebia em casa. E ele voltava porque minha mãe tinha misericórdia e deixava ele voltar. Ele dormia na sala. O que eu mais gostava era deitar e pôr a mão naquele cabelo do peito dele. E eu lembro do cheiro como se fosse agora. Eu sinto o cheiro do suor do meu pai. Aquele cheiro de pele, não o odor, mas o cheiro dele. Aquelas sardinhas espalhadas por todo o corpo, a barba ruiva que eu herdei. Eu lembro de tudo. O dente de ouro que ele tem no cantinho. Porque eu lembro desses detalhes, porque quando ele chegava perto, eu conseguia ver tudo isso. E por mais que foi uma semana muito boa, que eu prefiro ter isso na minha memória. Pelo menos uma semana, num tempo de mais consciência, eu tive meu pai. Que me abraçou, que algumas tardes brincou comigo, que na sexta-feira foi embora e não voltou mais, mas daquela segunda até aquela sexta ele cuidou de mim. Se você é um pai, você não vai permitir que isso aconteça aos seus filhos. Você sempre vai estar presente. Quando eles chorarem, seja por qual motivo for, você vai estar ali para pegar eles no colo. Amém? Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Vamos terminar essa manhã recebendo tudo que Deus tem para nós, amém? Esse vídeo me abençoou muito. Me deu uma responsabilidade, com certeza também te deu nessa manhã, de praticarmos a afetividade, o amor, o carinho. Eu estava essa semana na academia, fazendo exercício, e eu tenho o costume de treinar com uma luvinha. E eu sempre treinei, desde menino, em academia, eu sempre treinei com luvinha. E meus amigos sempre brincavam comigo, você vai ficar com a mãozinha de moça. Marombeiro tem que ter calo na mão, e aquele negócio todo de homem. E Deus me disse essa semana, quando eu estava malhando, Deus fala comigo o tempo todo, Ele é meu amigo. E Ele falou comigo assim, sabe por que você malha de luvinha desde quando você é menino? Para que as suas mãos fossem sensíveis para acariciar o rosto das mulheres que eu te dei. A Laura e a Carla. E isso continua com o Gael. Você não tem mão de moça, você tem uma mão para as moças. E eu tenho até isso ensinado a alguns meninos. Cuida para que a sua mão seja sensível. Para que não tenha aqueles calos e seja feia. Para que você possa fazer um carinho. Aquele melhor carinho que você pode oferecer. Nos mínimos detalhes, Deus quer te usar. A sua mão, com calo ou sem calo, Ele quer usar. Para que você guarde os seus filhos no melhor lugar que eles podem ser guardados. O seu colo. Senhor, obrigado por essa manhã, porque o Senhor é o nosso Pai. Eu sei que tem filhos e filhas aqui que não tem mais a presença do Pai por perto. E Deus, por te amar tanto como eu te amo e por ter me doado a tua obra por completo, eu hoje, por exemplo, não vou poder dar um abraço no meu pai, porque eu vou estar aqui cuidando dos meus filhos espirituais. Mas independente de um dia que alcança muito o comércio e todas as outras coisas, pai é pai todo dia, mãe é mãe todo dia, filho é filho todo dia. E nós podemos fazer ou ter as nossas atitudes não somente num domingo como esse, mas todos os dias da nossa vida. Obrigado por poder chorar de alegria nessa manhã. Obrigado por poder ter uma filha e estar esperando um filho. E poder dar para eles vida, mais do que recursos, presentes, dar a vida do Senhor para eles. A melhor herança que eu posso dar a eles é o Senhor Jesus. É o ensinamento do teu evangelho, é discipulá-los através da Bíblia, dos princípios que o Senhor mesmo tem me ensinado como meu Pai. Deus usa esses 10 princípios para que nós como igreja façamos o melhor para com os nossos filhos. E todo aquele que é filho e está aqui nessa manhã, que ainda tem um pai,
que possa em tempo, ó Deus, rápido, correndo, porque os dias são maus, abraçar esse pai, perdoar esse pai, pedir perdão a esse pai, resolver talvez o relacionamento com esse pai. Nós não teremos as pessoas que nós amamos toda a nossa vida ao nosso lado. Ó Deus, como a Priscila que nessa manhã chora pela ausência do pai, de não poder dar um abraço no pai dela essa manhã. Nós um dia também não teremos talvez nosso pai ao nosso lado, alguns já não têm. Os nossos filhos um dia estarão em luto por nossa ausência. É o ciclo natural da vida. Mas que naquele dia seja uma despedida honrosa, de saber que nós fizemos o nosso melhor. Ó Deus, que não seja uma despedida com remorso, mas uma despedida com lembranças. De que houve abraço, que houve conversa, que houve beijo. Tanto do filho para o pai, quanto do pai para o filho. Nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Pedimos que seja um domingo de cura na tua igreja, não somente aqui, mas na PIB, nas igrejas da cidade, em toda igreja que hoje tem considerado esse dia e falado desse assunto. Que a tua igreja seja curada em sua paternidade. Pedimos a bênção sobre o nosso pai espiritual, pastor Carlito. Obrigado por esse homem que tem sido um pai para nós. Um pai que cuida, que ora, que intercede, que tem gerado vida através dos seus filhos. Nós o amamos e declaramos nosso amor por ele essa manhã. Te pedimos que em nome de Jesus seja um domingo abençoado, onde tudo e todos, ó Pai, viverão a alegria desse dia. Pedimos que seja feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a tua vontade, assim como ela na terra, Pai, que ela seja feita também nos céus. Nós te amamos, ó Deus, e ligamos na terra hoje um amor pelos nossos pais, para que o Senhor ligue nos céus esse amor. Talvez nós nunca te vimos como pai, Senhor, porque nós nunca vimos os nossos pais biológicos como pai. Talvez nós tenhamos ainda alguma dificuldade em orar ao Deus Pai, pedindo algo, pedindo perdão, ou ter um relacionamento de mais liberdade, porque nós não temos essa liberdade com o nosso Pai terreno. Mas pedimos que na terra seja ligado hoje, Pai, na terra. A nossa paternidade seja resolvida na terra. O perdão seja liberado na terra. Para que a partir de hoje olhemos para os céus e saibamos que no céu existe um Deus que é Pai, que cuida, que ama, que zela pelos seus filhos, e nós somos um deles. Todos aqueles que o receberam e creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós cremos no nome de Jesus, Senhor, por isso nós recebemos por direito a filiação e a paternidade. Declaramos nosso amor pelo Deus Pai. Declaramos nosso amor pelo Pai biológico. E também declaramos nosso amor pelos nossos filhos como pais. Que essa trena, Pai, seja para medir se nós já crescemos o suficiente ou temos que avançar um pouco mais. Assim nós oramos te agradecendo por essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.